Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro Estudo Bíblico da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E nós estamos aí iniciando o 14º vídeo, que iremos tratar do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, você que já é inscrito no canal, deixa a tua curtida. Você que ainda não é inscrito, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não se esqueça de acionar o sininho. E assim que você acionar o sininho, aciona lá, receber todas as notificações para que você possa ter acesso aos demais vídeos desta série, para concluirmos logo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se você não viu ainda os vídeos anteriores, eu aconselho você aí na descrição do vídeo. Lá vai estar a lista com a playlist de todos os vídeos da primeira carta aos Coríntios. E eu peço que você veja os vídeos com calma e entre nessa aventura conosco. Amém? Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Então, Paulo está dizendo para os coríntios e para nós que existe alguns dons do Espírito Santo e que esses dons de fato estão dentro da igreja. E ele diz que a respeito de tais dons não quer que os coríntios estejam na ignorância, como também não quer que nenhum de nós estejamos na ignorância. Versículo 2 ele diz: sabeis que, quando eras gentios, eras irresistivelmente arrastado para os ídolos mudos. Paulo está dizendo, quando vocês eram gentios, é claro que isso deve estar bem posto para vocês. Quando vocês eram gentis, vocês eram irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Ou seja, vocês eram de maneira que não se conseguia resistir, que não se conseguia dominar-se, arrastado aos ídolos. Ou seja, eram idólatras de maneira irresistível. Paulo assim diz. E ele continua no versículo 3. Por isto eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: anátema seja Jesus, ou maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então Paulo está evidenciando para os coríntios que ninguém que esteja movido pelo Espírito Santo pode um dia dizer que Jesus é maldito ou anátema, que significa a mesma coisa. E ele diz que ninguém pode também dizer que Jesus é o Senhor da sua vida se não estiver movido pelo Espírito Santo. E esse senhorio, ou este Jesus que é dito como um anátema, como um maldito, vai além de falar palavras, vai além de maneira, como é que eu posso dizer, oral, expressar simplesmente algumas palavras. Porque qualquer pessoa pode dizer Jesus é maldito. Por exemplo, eu agora, em dar exemplo, eu digo Jesus é maldito.
ou eu posso dizer Jesus é o Senhor. Então qualquer pessoa pode usar essas duas expressões, mas existe uma conexão de ambas as expressões na vida. Uma pessoa que abre a boca para dizer que Jesus é maldito, nós sabemos quando ela está falando da boca para fora ou fazendo uma encenação teatral, por exemplo, quando a pessoa de fato faz isso e ela expressa nas suas atitudes, na sua vida, o que está sendo dito. E o mesmo se dá quando alguém diz que Jesus é Senhor. Porque alguém pode dizer que Jesus é Senhor da sua vida e, na verdade, ele não ser Senhor. Porque ser Senhor é ser dono, é ser proprietário, é ser aquele que detém o domínio sobre aquele que é seu escravo, né? Então, Paulo chama a atenção dos coríntios para que eles não esqueçam, eles percebam que existem os dons espirituais. Existe uma grande quantidade de pessoas dentro da Igreja Católica que chega a dizer, porque alguns dos padres, né, dos primeiros padres da Igreja e também alguns papas chegaram a expressar, né, não como documento diretamente, mas chegaram a expressar ou deixar algo escrito, dizendo que achavam, entendiam que os dons carismáticos foi para um tempo na igreja, e esse tempo seria o tempo da igreja primitiva, o tempo da igreja iniciante, quando os apóstolos ainda estavam vivos. Mas depois da morte dos apóstolos, esses dons cessaram. E inclusive algumas pessoas chegam a alegar, né, que os dons foram unicamente e exclusivamente para ser usado pelos apóstolos. E aqui eu falo os apóstolos no sentido dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo, ali os 11, né, com exceção de Judas e exceção de Matias, mas Matias assumindo, e também Paulo, que foi escolhido por Cristo para ser apóstolo. Por isso Paulo fala que ele, né, falava em línguas, ele profetizava, ou seja, ele tinha todos os dons espirituais. E nisto aí, algumas pessoas alegam que a igreja hoje não tem os dons espirituais, eles cessaram. Chega-se até a se falar de uma expressão para dizer que de fato não existe mais os dons carismáticos, que é o cessacionismo. Cessacionismo. Se eu não estou enganando, a expressão é essa mesmo, né? Mas a gente vê que não é bem assim. Então, vejamos o que o apóstolo vai falar dos dons e quais são os dons. Diversidade e unidade dos carismas, ou seja, são diversos os carismas, mas a função existem muitos carismas, mas para que eles existem? Para uma única coisa, para a unidade do corpo de Cristo. E nós vamos ver isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, continua, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, tem vários dons, mas o Espírito é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Versículo 7. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, esse versículo 7 deixa claro para nós quem é que dá os dons e para que ele dá. Ele diz: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, se recebe os dons para o bem comum. Capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios vai tratar desta questão. Versículo 8. A um, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, dá a mensagem de sabedoria. O que é a mensagem de sabedoria? Pessoas que têm
conhecimento da vida espiritual, conhecimento da vida mística, conhecimento daquilo que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse dom, né, de sabedoria, essa mensagem de sabedoria, a pessoa realiza esse dom em uma pregação ou em conselho que está sendo dado, né? A outro, a palavra de ciência. Esta palavra de ciência significa dizer que a pessoa tem o conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento da vida divina, o conhecimento daquilo que Deus tem de mais profundo na sua igreja. E por isso o apóstolo Paulo, ele enfatizando essa questão do dom da ciência, ele nos fala a respeito da carta aos Hebreus, né? Quando Paulo, na carta aos Hebreus, entende-se que foi o apóstolo Paulo que escreveu, não se sabe ao certo, mas as características é bem parecida. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, fala de dons, desse dom da sabedoria, de estar munido do autoconhecimento. Veja o que diz o autor sagrado, Hebreus capítulo 6. Ele diz: por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter a fé sem ter que voltar aos artigos fundamentais. Quais são os artigos fundamentais? O arrependimento das obras mortas, né? Ou seja, o arrependimento das obras na vida passada. E aqui eu não falo passada de reencarnação, falo da vida do homem velho antes da conversão, né? E a fé em Deus, a doutrina sobre o batismo. Então Paulo fala que essas doutrinas aqui são elementar, né? Ele diz que temos que ir adiante, e somente o dom da ciência, o dom da sabedoria, nos eleva acima da doutrina sobre o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina sobre o batismo, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isto o que faremos se há tanto Deus nos ajudar. Então, Paulo está dizendo que esse dom da ciência ou sabedoria nos leva a um conhecimento que vai além destas doutrinas iniciais, como a doutrina do batismo, a doutrina sobre o crisma, a doutrina sobre a ressurreição dos mortos, a doutrina sobre a fé. Então são doutrinas basilar, são doutrinas que estão ali na base da vida, da iniciação cristã. Então Paulo está dizendo que quem tem o dom da sabedoria, da ciência, está acima. Podemos dizer que é aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus fala das moradas, né? Se eu não estou enganado, é Santa Teresinha, que fala da primeira morada, da segunda morada, terceira morada, quarta morada, quinta morada e sétima morada, né? Ou seja, é uma elevação do conhecimento de Deus, da vida de Deus. E ele continua dizendo aí no versículo 8 ainda: segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, né? Essa fé aqui é a fé carismática, a fé que não fica titubeando, uma fé que crê além das circunstâncias, né? Uma fé que vai além das circunstâncias, porque tem pessoas que têm até uma fé em Deus, mas quando vem o problema, quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, é aquilo que Jesus fala na parábola do semeador, quando ele fala da palavra de Deus que é lançada, por exemplo, no terreno pedregoso, onde a pessoa não tem maturidade na fé e morre por não ter raiz em si mesmo, ou aquela pessoa que foi a semente que caiu no meio dos espinhos e que as coisas do mundo, as preocupações do mundo sufocaram aquela semente e ela morreu, né? Sufocou a planta e ela morreu. Então a fé carismática é aquela fé que Jesus
enfatiza dizendo aos apóstolos: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se vocês tiverem fé, sem duvidar no vosso coração, vocês poderão dizer a esta montanha: levanta-te daqui e lança-te no mar, ou a esta amoreira: arranca-te daqui e te planta no mar. Ou seja, a fé carismática que realiza prodígios, que realiza milagres, que realiza coisas que pessoas com uma fé comum, né, não conseguem realizar, porque vivem titubeando na fé, né? E ele continua dizendo: a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Pessoas que realizam curas, que realizam milagres. Aqueles que falam do cessacionismo dos dons, dizem que nem cura mais são realizadas, porque não tem pessoas que realizem essas curas. Então, o que dizer das curas que são feitas nos grupos de orações? O que dizer das curas que são realizadas por meio do sacramento da unção dos enfermos? O que dizer das curas que são realizadas pelo sacramento da confissão? Há outro o poder de fazer milagres. Tem pessoas que fazem milagres, né? Há outro a profecia. E esta profecia aqui, irmãos, vai além desta mentalidade profética que existe hoje, de que o profeta é aquele que fala algo do futuro. O profeta é aquele que diz algo que vai acontecer dias ou até meses ou anos depois. A profecia aqui está ligada àquilo que foi Moisés. Se você lê a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, você vai ver que a palavra de Deus fala de Moisés como o profeta que foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. E você vai ver que Moisés não profetizava coisas futuras. Moisés apenas ensinava o povo. Moisés realizava atos de um líder cheio de Deus. E o dom da profecia nos é dado para isso. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um ato profético. Porém, não aquela profecia tão somente, como eu tinha falado, de adivinhar o futuro. E quando eu digo adivinhar, porque os profetas no Antigo Testamento também eram chamados de adivinhos. Não é de feiticeiros, não é adivinhos no sentido de feitiçarias ou de pessoas aí que vivem fazendo rituais de conhecimento do futuro, como evocação dos mortos, como invocação dos mortos, como também jogos, né, de búzios, essas coisas. Não é isso. Leitura de mão, não é isso, né? Mas o dom de realmente anunciar as coisas de Deus. Nós vamos ver no capítulo 14, Paulo falando que o dom da profecia é maior do que o dom de línguas, por exemplo, porque o maior dos dons, né? O maior dos dons é o dom da profecia. Por quê? Porque ele diz: eu prefiro ir a vocês falando 5 palavras que a comunidade entenda, do que chegar a você falando centenas de palavras em línguas que as pessoas não entendam, que não compreendam. E ele continua dizendo: há outro o discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos? Por exemplo, dentro da igreja, alguém falou em línguas, ou alguém orou em línguas, ou alguém até deu uma palavra profética para alguém. Você irá distinguir se aquela pessoa está agindo
por um espírito próprio, ou seja, um espírito de vaidade e querendo se passar por uma pessoa mística, por uma pessoa espiritual, por uma pessoa carismática, ou se aquele espírito que está agindo na pessoa é um espírito diabólico, porque também o diabo usa das pessoas, ele se disfarça de anjo de luz, ou se de fato é o Espírito Santo. E o Espírito Santo mesmo dá a nós o discernimento dos espíritos, para compreender quais são dos três espíritos. A pessoa mesmo, falando por si mesma, o Espírito Santo ou um espírito diabólico. Há outro, o dom de falar em línguas. Esse falar em línguas tem duas espécies do falar em línguas, e nós vamos ver no decorrer do estudo da primeira carta aos Coríntios. Falar em línguas, no sentido de falar em uma língua estranha, uma língua estranha, e aqui não é aquele fenômeno que aconteceu no Ato dos Apóstolos, que os apóstolos falavam na sua língua e as pessoas os compreendiam nas suas línguas maternas, na sua língua natal. Aqui o apóstolo fala de uma língua espiritual, aquilo que está no primeiro versículo do capítulo 13 de Coríntios, quando ele diz: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos. Então, aqui também é enfatizado essa linguagem dos anjos, quando ele diz o dom de falar em línguas. Há outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o mesmo e único Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então, existe o dom de línguas e existe também a oração em línguas. O dom de línguas, ele enfatiza, ou melhor dizendo, ele demonstra duas categorias desse dom de línguas. Um de falar em outra língua e o outro de orar em línguas. E aí existe aquele que também recebe o dom de interpretar essas línguas. Ou o dom de interpretar também é dado àquele que fala. Quando na Assembleia não tem quem interprete a língua, o Espírito Santo dá àquele que falou em línguas também o dom de as interpretar. Meus amados irmãos, dizer que esses dons cessaram, dizer que esses dons deixaram de existir, é dizer que o Espírito Santo, que o próprio Jesus disse a Nicodemos, o Espírito sopra aonde quer, quando ele quer, da hora que quer, da maneira que quer. Eu vou deixar aqui a descrição de um vídeo onde Dom Henrique Soares da Costa fala também dos dons de línguas. E ele enfatiza isso, que o Espírito Santo, os dons carismáticos, os dons espirituais, é dado à igreja por uma necessidade da igreja. Existem muitas pessoas aqui na internet, aqui na internet existem muitas pessoas, principalmente aqueles que se consideram tradicionalistas, e de fato aqui eu não estou falando de pessoas que são tradicionais, que gostam da tradição da igreja. Eu falo de tradicionalista, aqueles que chegam a estufar o peito e a dizer que os dons do Espírito Santo, principalmente o dom de línguas, cessou, não existe mais para a igreja. Dom Henrique Soares fala disso, e eu também creio nessa mesma linha de pensamento, que o Espírito Santo, ele sopra quando ele quer, aonde ele quer e da maneira que ele quer. Então, esse período que nós estamos vivendo, da década de 50 para cá, do nascimento da renovação carismática na igreja, mostra para nós que o Espírito Santo dá os dons a quem ele quer, quando ele quer, na hora que quer e no tempo que ele quer. E ninguém pode questionar Deus, porque Deus é Deus. Ele faz ou desfaz, ele pode fazer ou desfazer. E o Espírito Santo é dado
ou melhor, os dons do Espírito Santo é dado pelo próprio Espírito. E o Espírito Santo não deixou de existir, meus irmãos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, é eterno. E ele está na igreja, ele é a alma da igreja. Por isso, ele dá a quem quer, quando quer e para o que ele quer. E veja por que existem os dons do Espírito Santo. Eu não vou explicar, porque está muito claro o que o apóstolo fala. Eu vou apenas ler o texto. 1 Coríntios 12, 12. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Então ele está falando da igreja. São muitos membros, mas formam uma só igreja. Versículo 13. Pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Ou seja, os judeus que no início da igreja aceitaram a fé, e os pagãos, os gentios, nós que aceitamos a fé, todos nós bebemos de um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Versículo 14. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Versículo 17. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então é vontade de Deus colocar cada membro da sua igreja em um determinado lugar para realizar uma determinada obra. Versículo 19. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Então, aqueles membros que não acreditam nos dons espirituais, não pode dizer jamais, eu não preciso da renovação carismática, por exemplo. Ou a renovação carismática também não pode dizer jamais, eu não preciso daqueles que se intitulam tradicionais. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude um com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. E se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, os bispos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da ciência, do governo e o de falar diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos, ou seja, são todos bispos? Todos são profetas?
todos são doutores, todos realizam milagres, todos têm o dom de curar, todos falam línguas, todos as interpretam. O apóstolo está dizendo para nós que a igreja é formada de diversos membros e cada membro recebe de Cristo um dom dado por ele, um dom que ele mesmo instituiu e deu a quem quis, quando quis, para o que quis. Portanto, meu amado irmão, você que é católico, você que não se simpatiza muito com a renovação carismática católica, nós sabemos que existem muitos abusos, existem pessoas que enfatizam algumas manifestações de dons, e eu coloco assim, entre aspas, porque a gente viu que às vezes o espírito que age não é o espírito de Deus, mas é o espírito da pessoa, da vaidade, ou o espírito realmente diabólico para gerar confusão na igreja. Então, a pessoa que às vezes coloca esses dons como sendo superior ainda não compreendeu nada. O maior de todos os dons nós iremos ver no vídeo que vem. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com teus amigos. Vamos ajudar a evangelizar. E eu garanto a você que a igreja ganhará mais do que vivermos numa divisão terrível que ainda existe dentro da igreja. Essa divisão dos membros do corpo, como se cada membro fosse o próprio corpo e não fizesse parte do corpo. Na verdade, nós somos membros que formamos um só corpo. Não pensemos nós que somos individualmente um corpo. Somos membros do mesmo corpo, que é o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.